O Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que dessedentaram a alma dos séculos. E as flores que desabrocharam no entendimento do ladrão e na angústia das mulheres de Jerusalém atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o ânimo varonil em contato com o rócio divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas, caminha. É necessário ascender. Indispensável o roteiro da elevação, com o sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. Lembra-te, ele era sozinho, sozinho anunciou e sozinho sofreu. Mas erguido em plena solidão, no madeiro doloroso por devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Não tomes outra diretriz senão a de sempre, descer auxiliando para subir com exaltação do Senhor. Dar tudo para receber com abundância. Nada pedir para o nosso eu exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal. Se a concórdia para a separação, ser luz para as sombras, fraternidade para a destruição, ternura para o ódio, humildade para o orgulho, bênção para a maldição. Ama sempre. É pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fazer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma, e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítida ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco? É necessário que o lume da cruz se reacenda, que o clarão da verdade fulgure novamente, que os rumos da libertação decisiva sejam traçados. A inteligência sem amor é o gênio infernal que arrasta os povos do agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração embrutecido. A cultura transviada da época em que jornadeamos, relegada à aflição, ameaça todos os serviços da Boa Nova, em seus mais íntimos fundamentos. Pavorosas ruínas fumegarão, por certo, sobre os palácios faustosos da humana grandeza, carente de humildade
e o vento frio da desilusão soprará, de rijo sobre os castelos mortos da dominação que, desvairada, se exibe, sem cogitar dos interesses imperecíveis e supremos do espírito. É imprescindível a ascensão. A luz verdadeira procede do mais alto e só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e roído de vermes, pode com razão aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Refaze as energias exauridas e volta ao lar de nossa comunhão e de nossos pensamentos. Trabalhador fiel persevera na luta santificante até o fim. O farol do oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre, que jamais nos faltou. Avança, avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente o apostolado é tudo, a tarefa transcende o quadro da nossa compreensão. Não exijamos esclarecimentos, procuramos servir. Cabe-nos apenas obedecer até que a glória dele se entronize para sempre na alma flagelada do mundo. Segue, pois, o amargurado caminho da paixão pelo bem divino, confiando-te ao suor incessante pela vitória do bem. O Evangelho é o nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível. Subamos em companhia dele no trilho duro e áspero. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia, Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Graças a Deus, uma leitura belíssima, né? Que nos dá força e coragem nesse momento tão doloroso que nosso planeta está passando. Vamos, nesse momento, elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos respirar calmamente, profundamente. Vamos entrar em sintonia com as forças do bem, o nosso Mestre e amado Jesus. Gratidão, Senhor, por mais esta manhã, por podermos estar no nosso grupo assistencial Francisco de Assis, procurando aprender mais um pouco do Teu Evangelho. E que possamos, Senhor, realmente interiorizar esses ensinamentos divinos, que tanto nos fortalecerá, nos transformará, dependendo do esforço de cada um de nós. Sabemos disso e das inspirações dos nossos amigos espirituais, que vêm muito amorosamente nos intuir para que possamos sempre andar em Tua direção, para a frente e para o alto. E com o coração cheio de alegria por estarmos aqui reunidos em Teu nome, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Teu reino. Seja
feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E assim, Senhor, em teu nome, damos por iniciado mais um trabalho desta manhã. Graças a Deus. Vamos agora chamar nosso irmão Marlon para assumir aqui essa cadeira. E o nosso tema hoje é Vida de Francisco. A vida de Francisco. Isso mesmo, eu li, mas não lembrava. Então, por favor, meu amigo. Ok, visível. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Tranquilo? Todos me ouvem? Ok. Que a paz de Jesus esteja conosco. Me coube a árdua missão de falar de Francisco de Assis. Árdua porque não é muito fácil falar sobre alguém tão extraordinário. Mas para poder chegar até ele, eu preciso fazer um breve levantamento histórico, porque a vida de Francisco não foi algo comum. E não à toa nós estamos em breve comemorando seu aniversário. E essa casa tem ele como nosso patrono. Assim que Jesus desencarnou, foi necessário que houvesse uma organização para a difusão da sua doutrina. Tudo que ele havia feito, tudo que ele havia deixado, tudo que ele havia exemplificado, era necessário que fosse comunicado mais ainda aos povos que estavam sedentos de uma verdade aos quais ia libertá-los daquele jugo pesado que nós tínhamos, tanto dos povos que estavam nos oprimindo, quanto das consciências que eram suas opressoras também. Então, os discípulos à época saíram para poder pregar as palavras de Jesus. Como nós conhecemos, eles partiram para os demais cantos do mundo para poder falar do que Jesus havia nos deixado. Por conta disso, eles conseguiram arregimentar muitos outros que necessitavam de ouvir alguma coisa que lhes trouxesse um acalento, algo que lhes felicitasse a alma, que lhes deliciasse nos momentos de dores na terra. Porque o que Jesus prometia, efetivamente, fazia com que cada um de nós falasse, poxa vida, eu acredito nele porque é exatamente isso que eu estou querendo, é exatamente isso que eu estou buscando. A essência do cristianismo, a base do cristianismo, que Jesus havia nos delegado, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele nos mostrou exemplo de humildade, exemplo de perdão, exemplo de pacifismo e, acima de tudo, exemplo máximo de amor ao próximo. Então, pouco antes dele desencarnar, ele sabendo o que viria pela frente, ele delegou uma missão a Pedro. Falou, Pedro, eu vos digo que tu és a pedra e em você edificarei a minha igreja. Vamos guardar isso. Em você edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passado algum tempo, os discípulos, caminhando pelo mundo, viram que tinha necessidade de se organizarem, porque o cristianismo já estava se dissipando. E quanto mais se dissipava, mais ele era perseguido. Foi perseguido pelos judeus por algum tempo, mas muito mais pelos romanos, porque o cristianismo estava quebrando o status quo da hegemonia do poder dos romanos. Então, durante muito tempo, eles estavam e perseguiam os cristãos.
mas tão grande que eles continuaram lutando, firmes naquilo que era o propósito de levar adiante aquele conhecimento que lhes mudara a alma. Mas para que se mantivesse firme esse propósito, eles tinham que se organizar. Que tipo de organização era essa? Entender que, quando eu tenho alguém em uma determinada cidade e que está falando do cristianismo, ele precisa ter apoio daqueles que o auxiliaram lá atrás para que ele conhecesse isso. Pequenas cidades, então, já tinham um pequeno grupo, e eles começaram a fazer assim uma espécie, e eles pegaram inclusive a ideia do grande exército romano, em que nós tínhamos o intendente, tínhamos o cabo, o capitão, o major, o coronel, até chegarmos no que era o coordenador de todo aquele processo, de todo aquele grupo. Então, a partir do século I, ali para mais ou menos pelo ano 100, iniciou-se o processo de colocar nas pequenas cidades em que o cristianismo já estava começando a florescer, pessoas que iriam coordenar aquele trabalho. E eles chamaram esses de os pais da igreja, que depois começou-se a falar que eram os padres da igreja. Então, esses pequenos grupos que tinham alguém que os coordenassem, tinha alguém que coordenava essas pessoas. Em cima dessas pessoas tinham outras. E aí começou a se formar o que nós hoje entendemos como a organização da igreja. Aqui nós estamos colocando igreja enquanto ente, tá? A organização enquanto ente, para que pudesse efetivamente trabalhar e divulgar as ideias cristãs. E quanto mais organizados nós estávamos, vou colocar nós, porque todos nós estamos nesse grupo, quanto mais organizados nós estávamos, mais firmes nós éramos contra as perseguições. Porque nós precisávamos cuidar uns dos outros na forma de prevalecer a nossa vida, a nossa ideia e a ideia do cristianismo que nós estávamos divulgando. E essa igreja, ela tinha algumas características. Primeiro, ela era multirracial, aceitava absolutamente todo mundo. E era uma unidade que atravessava toda e qualquer barreira ética. A igreja primitiva, ela pregava o perdão e a reconciliação. Se você tem algum problema com alguém, vou lhe ensinar, vou lhe educar a lidar com esse problema para poder aceitar o outro como é. Diferente do orgulho que nós tínhamos no passado, essa igreja fazia com que nós entendêssemos o problema do próximo, porque nós também tínhamos problemas exatamente iguais. Ela era conhecida pela hospitalidade, cuidar dos pobres, cuidar daqueles que sofriam. E era uma comunidade que estava santificando a vida em primeiro lugar. Por quê? Porque isso era um desafio de amor. Cuidar do outro é cuidar para que a vida prevaleça. Lá pelo finalzinho do século I, por volta de eles pegaram uma palavra do grego, que é o católico, e colocaram como se fosse a base do título dessa igreja, que hoje nós ainda temos, né? Porque o católico significa o quê? O católico significa universal. E a igreja cristã, ela era absolutamente universal, porque ela atendia a todos, desde lá da época do Cristo, os que eles mais buscavam eram aqueles que estavam relegados. Eles não buscavam aqueles que tinham poder, que tinham recurso, mas aqueles que realmente precisavam, aqueles que eram os mais necessitados. Então, pensou-se assim, a minha igreja é uma igreja que é para todos. Todos aqueles que buscarem, aqueles que vierem até nós, serão atendidos. E a partir do século II, a partir do ano 200, deu-se a ideia, o nome de Igreja Católica. E essa foi uma organização que foi crescendo. As perseguições continuaram, porque não tinha como evitar isso de todas as formas, até que na segunda metade do século III, o imperador Diocleciano, ele definiu que não iria mais perseguir os cristãos.
Por quê? Porque o Império já não estava mais conseguindo manter-se contra um grupo que já estava muito grande. Roma já estava começando a sua decadência. Então, no século III, ali por volta de 313, definiu-se que os cristãos teriam sua liberdade de culto. Por que isso? Porque nós não tínhamos mais condições de lutar contra um grupo que já estava crescendo e que estava bastante forte. E em 27 de fevereiro de 380, o imperador Teodósio definiu que o cristianismo seria a religião oficial do império. Opa, beleza. Se isso se define por conta de um decreto, o decreto aí seria o decreto do imperador, nós teremos todas as forças possíveis para poder tocar a nossa igreja para a forma como nós acharmos que seja conveniente. Perfeito? Só que aí já estava começando naquele processo de o Estado e a igreja começarem a lidar-se com as formas de poder. Por quê? Porque a igreja estava tão fortificada nesse momento em que ela tinha uma relação de domínio. Já estava começando uma relação de domínio entre aqueles que confiavam e que acreditavam nela. A partir daí, nós entramos num processo extremamente difícil, que foi a Idade Média. A Idade Média começou em 456, com a queda do Império Romano, e acabou em 1472, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Foi mais ou menos 1000 anos. Então, quando o Império Romano começou a decair, a igreja já estava bastante forte e ela já estava tomando conta da população. E o que aconteceu nesse caso? As grandes metrópoles começaram a perder força e a igreja começou a dominar as pequenas cidades, onde elas já estavam com aquela ideia de que você precisa de mim para que eu cuide de você. Os mais simples, os mais pobres, os menos afortunados. E aí começou-se a fortalecer a ideia de que a igreja, vou usar esse termo, tinha mais poder do que os próprios impérios, do que os próprios reis. De tal forma que, no ano 613, quando Maomé, vou dizer que criou o islamismo, que Maomé conta a história de que ele era um comerciante, vivia trabalhando no deserto, transportando coisas, vendendo coisas. Um belo dia parado, ele recebeu uma visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel deve ser um super anjo, né? O anjo Gabriel, ele se apareceu para Abraão, apareceu dizendo que viria Jesus. Anjo Gabriel apareceu para Maomé, dizendo para ele que era necessário que tivesse uma nova religião para trazer para os homens uma verdade diferente daquela verdade que se conhecia. E ele conhecia muito bem o cristianismo. Quando ele começou a escrever entre aspas, tá? Porque Maomé, ele era absolutamente analfabeto. Mas ele tinha alguém que fazia, ele recebia as informações e escrevendo. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte: a minha religião será completamente diferente do cristianismo. Ele conhecia bem o cristianismo. Para poder escrever o Alcorão, levou-se mais ou menos 27 anos. E fez com que esse grupo relacionado à sua ideia crescesse tanto que tomou conta da parte do Oriente. E os cristãos daquela época já estavam começando a pensar assim, nós vamos perder força por conta disso. Então, no ano de 1092, vou lembrar aqui qual é o nome do Papa Urbano, criou uma força chamada, vocês vão entender o que significa, chamada os Cavaleiros Templários. Todo mundo ouviu falar dos Cavaleiros Templários aqui, né? O que eram os Cavaleiros Templários? Eles eram monges guerreiros que davam a vida e seu dinheiro em nome da igreja, para defender a igreja. Defender de quem? Defender principalmente daqueles que eles julgavam que estavam tomando conta do que era deles.
o povo já estava começando a perceber que existia uma outra religião, que tinha uma outra ideia. Então, esses cavalheiros, eles foram criados para poder defender as ideias da igreja e lutar contra aqueles que eram a igreja, contra a igreja, principalmente os muçulmanos. Em 1184, o padre Lúcio criou uma coisa chamada Concílio de Verona, que criou as bases da Inquisição. Então, nós temos aqui duas grandes preocupações. Primeiro, foi a criação dos Cavaleiros Templários, que eles iam para a guerra em nome do Cristo e falavam assim, a bandeira deles era sob a égide do Cristo. Nós estamos lutando em nome do Cristo. Nós matamos em nome do Cristo. Nós roubamos em nome do Cristo, porque é o Cristo que nós defendemos. Coisa interessante, não? E na época do Lúcio II, criou-se a Santa Inquisição. O que era a Santa Inquisição? Todos aqueles que eram diferentes do que a igreja pensava, ou pensavam diferente do que a igreja dizia, ou não aceitavam o que a igreja falava, eles eram mortos, torturados. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome do Cristo. Vejam só. A igreja usava desses subterfúgios em nome do Cristo. Em 1235, o Papa Gregório IX criou uma coisa chamada Tribunal do Santo Ofício. Vocês ouviram falar do Tribunal do Santo Ofício? Pois é. Que era nada mais, nada menos do que um tribunal que julgava os hereges. Assim como a Santa Inquisição, só que a Inquisição, ela não julgava. Ela pegava as pessoas que ela entendia que estavam fazendo alguma coisa errada ou contra a igreja e simplesmente matava, torturava. No Tribunal do Santo Ofício, existia todo um processo que julgava as pessoas porque elas não estavam de acordo com a ideia da igreja. Olha só que coisa interessante. Nesse período da Idade Média, não existia nenhuma instituição mais poderosa do que a igreja. Ela tinha poder sobre reis, tinha poder sobre nações, tinha poder sobre comércio, tinha poder... Imaginem do que ela era capaz. Era uma organização que mandava e desmandava. Os reis só se casavam se a igreja dissesse, pode casar. As coisas só aconteciam se a igreja dissesse, pode acontecer. Primeiro, porque ela tinha o dom do conhecimento. As escolas eram dentro da igreja. As missas eram todas em latim, não se falava a língua daquele povo, era todo latim. Então, os mais simples, por exemplo, não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles iam para a igreja para poder ouvir e tinham que ouvir aquilo num idioma em que eles não entendiam e não podiam traduzir. Tanto que lá na frente nós tivemos uma reforma por conta dessa dificuldade, um tal de Lutero brigou para poder resolver essa questão. Por que os padres têm que falar aquilo que nós não entendemos? Se a igreja está aqui para servir a todos, por que eles não entendem? E a igreja tinha uma coisa também chamada venda de indulgências. Ah, muito bem, eu sou um grande pecador. Enquanto pecador, eu quero acabar com o meu pecado. O que eu faço? Eu vou lá na igreja e compro a indulgência. Uma vez que os padres, os bispos, os cardeais e o Papa, eles eram prepostos de Deus na terra. Bom, se eu quero, então, resolver o meu pecado, eu compro a minha indulgência. Compro com terras, compro com gado, compro com ouro, compro qualquer coisa. Nessa época, a igreja foi a instituição mais rica e mais poderosa. Por volta de 1200, a igreja tinha cerca de 50% de todas as terras da Europa. Legal isso, né? E aqui eu quero abrir um parênteses, eu quero fazer uma confissão. No final do século XIII, esse que vos fala era membro de uma igreja germânica no norte da Alemanha, como presbítero. Eu era, na época, assessor de um bispo
E a minha missão era falsificar documentos para poder trazer recursos para a igreja. Ou seja, se alguém chegasse comigo assim, eu te dou 10 metros de terra, eu falsificava 100 metros. E eu fazia isso durante toda a minha vida na igreja. Imaginem só. E assim como eu, tantos outros presbíteros faziam coisas idênticas em todas as igrejas da Europa. Eu fui treinado por isso. Fui treinado para fazer isso. Acima de mim estava um bispo que determinava que isso acontecesse. Acima dele tinha um cardeal que queria mais. E acima dele o papa, que tinha a ideia de que quanto mais poder. Então nós fazíamos isso. Depois continuar essa história. Nesse campo, nesse mundo, nesse espectro de corrupção, ódio, carnificina e absoluto declínio moral, reencarna no dia 26 de setembro de 1181. E aqui tem algumas versões. Tem livros que dizem que foi em 1182. Tem livro que diz que foi em outubro. Tem livro que diz que foi em maio. Mas eu fiquei com Miramês. 26 de setembro de 1181, reencarna na cidade de Assis, em Umbria, não sei exatamente como se fala, porque não tem acento, um sujeito chamado João Evangelista. Lembro de João? João era considerado o discípulo mais amado por Jesus, era o mais dedicado. Ele acompanhou Jesus durante toda a sua vida. Na época que ele era muito jovem, né? Ele participou, viu o único que estava do lado de Maria na crucificação de Jesus. Era aquele que acompanhou Jesus nas suas dores, nas suas aflições, nas suas alegrias. Na última ceia, João estava do lado de Jesus. E ele viu e sentiu tudo aquilo que Jesus passou no seu apostolado. Depois que Jesus morreu, ele saiu a pregar, como todos os outros. Logo depois, ele foi preso, ficou um tempo em Roma, preso em Roma, mas foi levado posteriormente para a ilha de Patmos, onde ele viveu durante muitos anos. E na ilha de Patmos, ele teve a oportunidade de ter um processo de grande introspecção. A ilha era muito pequena, não tinha nem 30 quilômetros quadrados, muito árida, pouca vegetação, muito menos animais. Ele andava pela ilha porque não tinha muito o que fazer. Pela sua amorosidade, pela sua humildade, ele conquistou, inclusive, os soldados que estavam tomando conta dele. E ele, para os soldados, ele pregava. E como ele pregava? Ele pregava para todo mundo. Falava do amor de Cristo, falava da sua humildade, o que Jesus trazia para nós. E os soldados começaram a confiar tanto nele que deixavam ele solto. Em uma determinada oportunidade, Roma definiu que João deveria ser morto, consumido em azeite fervente. Fico até imaginando isso. Os soldados, então, foram atrás de João, para poder falar para ele o que tinha que acontecer. Encontraram ele sozinho numa praia, pregando o evangelho para os peixes. Você lembra alguém? Por acaso lembra alguém? Eles estavam na praia e os peixes ali, naquela época podia tumultuar, né? Daquele tumulto todo, ouvindo João pregar. A hora que os soldados chegaram, os peixes começaram a ir embora. Ele falou, não se incomodem. Fiquem aqui, eles não vão fazer nada com vocês. Os soldados chegaram, ele continuou pregando para os peixes, até que acabou, e os soldados falaram com ele, João, seguinte, cara, olha, tem uma notícia ruim para você. Nós recebemos uma ordem de que você tem que ser morto. E contou para ele como é que seria essa morte. Ele falou, olha, meus amigos, não tem nenhum problema, seja feita a vontade de Deus. Vamos, não tem problema nenhum. E seguiu com os soldados. Uma semana com aquele azeite queimando, eles abriram uma cova e colocaram João dentro. Logo após, iniciaram o transbordo do azeite. A hora que o azeite caía, o azeite desfiava.
João simplesmente se levantou, abençoou os soldados e disse: estou com vocês, Deus os abençoe, não se preocupe, está tudo tranquilo. Os caras ficaram doidos. Como pode uma coisa dessa? Caíram aos pés de João, beijaram-lhe os pés e choraram humildemente. E aqui João Nunes Maia, que foi quem relatou isso através de Miramês, porque como é que isso aconteceu? E Miramês mostrou para João Nunes Maia a seguinte imagem: na hora que colocaram João na cova, 2 espíritos de luz vieram e o recobraram de uma energia magnética, como se fosse um escafandro, para que nada acontecesse com ele. Tamanha energia que ele tinha e tanta necessidade de continuar vivendo, porque ele ainda tinha um trabalho enorme para poder fazer. Quando Roma ficou sabendo que ele não morreu porque o azeite que jogaram nele esfriava, eles o libertaram. Falaram: tudo bem, então, já que você não vai morrer mesmo, não podendo fazer nada, você está livre, pode ir embora. Só que os soldados, conhecendo Roma, falaram: isso aqui é um ardil, alguma coisa vai acontecer. Nós vamos pegar João, deram-lhe uma roupa velha de um soldado e falaram para ele: João, você vai embora, vai para Éfeso e vai se esconder lá. E vai mudar de nome. A partir de agora, você vai se chamar Francisco. Ó, deixou de ser pai João. Quando chegou em Éfeso, ele já era conhecido por pai Francisco. E durante todo o resto da sua encarnação, ele foi pai Francisco. E trabalhou como pai Francisco. Na cidade, ele começou a pregar na igreja, conheceu muita gente, começou a trabalhar com as pessoas, auxiliar as pessoas. E tinha uma família muito numerosa na cidade que gostava muito dele. Ele frequentava essa casa. Quando ia para lá, ele pregava o evangelho e as pessoas ficavam maravilhadas. Em uma determinada oportunidade, o filho mais novo dessa família veio da Grécia, onde ele estava estudando, e estava muito doente. Ele estava com umas chagas no corpo que não sarava nunca. Parecia, inclusive, lepra. E ele veio para casa para poder morrer, porque o médico já tinha desenganado ele completamente. No dia seguinte, na parte da manhã, João chega na casa e vê o que está acontecendo. Ele chega até esse rapaz e fala: meu filho, não se acoquente. O termo não é esse não, tá, gente? Não se preocupe, nós vamos cuidar de você. Ele colocou a mão direita na destra do jovem, se chamava Pátios. Naquele instante, ele recebe um banho de luz. Adivinha quem estava no quarto com João e Pátios? O próprio Jesus. Naquele instante, o menino fica completamente curado. Todas as suas chagas ficam curadas. Ele dorme durante algum tempo. No dia seguinte, ele acorda. A primeira pessoa que ele pergunta é: quem era aquele homem que estava comigo? Era João. A hora que ele encontra com João, ele fala: velho, ele chamava João de velho, Francisco, né? Vamos voltar aqui. Francisco, velho, tinha alguém comigo que te mandou um recado, que eu vou estar ao seu lado, te ajudando a escrever o futuro. Ele estava falando do Apocalipse. Pátios, então, começou a seguir João. Eles voltaram à ilha de Patmos, onde João escreveu o Apocalipse. Não vou falar disso aqui agora. Depois voltou para Éfeso e morreu por volta dos seus 95, 96 anos. Terminada essa história, nós vamos voltar então para aquele que nasceu lá em Assis, que era João reencarnado. Ele desencarnado, ele visitou a sua futura mãe por algumas vezes. Primeiro, para poder agradecer a ela a oportunidade de voltar ao corpo físico. E segundo, porque ele disse: eu preciso muito do seu apoio quando eu estiver encarnado. Nós vamos passar por situações de extrema dificuldade e que você, como mãe, vai ser a única que vai poder me auxiliar no início.
ele reencarna, e o seu nascimento foi muito interessante, porque a mãe era muito católica, aquela assim que acreditava piamente em tudo que ela lia na Bíblia. E ela fez questão de que o nascimento do seu filho fosse na estrebaria da casa onde ela morava. Eles eram muito ricos, o marido estava viajando, Pietro, o nome dela era Pica, e o nome dele era Pietro Bernardone, e ela fez questão de que o filho nascesse na estrebaria da casa, porque falou assim, se Maria pôde, por que eu não posso? E Francisco nasceu entre os cavalos. E ela é muito emocionada naquele momento, falou, a partir de hoje, seu nome será Giovanni, que em italiano é João. Eu sonhei com João, então seu nome será Giovanni. E passou a chamá-lo de Giovanni. Quando o marido chegou, ficou sabendo do nascimento, ele não estava na hora do nascimento, ficou sabendo que ela tinha lhe dado o nome de Giovanni, falou, não, senhor, pode parar com isso, aqui mulher não escolhe nome não, quem escolhe sou eu. Ele vai se chamar Francesco, que era Francisco. Santa confusão, o cara não deve ter tido um problema danado na infância, né? Não sabia que nome ia ser chamado. Então ele teve 2 nomes nas 2 vidas. Ele teve João e Francisco na primeira, e agora Francisco e João na segunda. Graças a Deus era o mesmo. Felizmente, isso não mudou nada na história. Mas ele era conhecido na cidade como Francesco, ou Francisco. Vindo de uma família muito rica, o pai queria que ele assumisse os negócios. Deu a ele toda uma educação para que ele ficasse cuidando dos seus negócios. Ele era comerciante de ouro, era comerciante de tecidos, viajava muito. Em certa oportunidade, ele era um menino, o pai viajou e deixou o Francisco cuidando da loja. Olha só que coisa, né? Ele devia ter seus 10 anos de idade. Ele estava lá atendendo um casal que estava comprando tecidos e entrou uma criança pedindo dinheiro para poder comer. Eu estou com fome, eu quero comer, tem alguma coisa? Ele falou assim, não tenho nada aqui não. Inclusive o casal que estava lá falou, como é que pode uma maltrapilha entrando nessa loja? E expulsou a criança. Naquele momento, a primeira coisa que bateu na cabeça dele foi, gente, o que eu fiz? A criança entrou aqui pedindo comida. Ele largou tudo, pegou umas moedas e saiu correndo atrás da criança. Fala, olha aqui, você não vai passar fome, vá comigo. Ele já tinha no seu íntimo o ímpeto da caridade, do amor ao próximo, de fazer com que o outro pudesse se sentir melhor na sua presença. Isso ele tinha dificuldades enormes em casa, porque o pai dele tinha alguns servos. Em determinada oportunidade, ele desceu para poder falar com os servos, e eles estavam almoçando na estrebaria. Ele falou, não, vocês vão almoçar aqui hoje não, vocês vão subir, vocês vão lá para casa. Todo mundo vai almoçar sentado na mesa. A hora que o pai chegou e viu aquela coisa toda, botou todo mundo para fora e chamou a atenção de Francisco. Ele falou para ele, mas pai, por que eles não podem comer conosco? Nós temos as mesmas necessidades, nós somos iguais, nós somos filhos do mesmo Deus. Por que não podemos conviver juntos? Eles são servos, nós somos patrões. Ele já não estava mais entendendo essa relação. Para ele estava começando a ficar difícil. Em outra oportunidade, ele estava vestido com uma túnica muito bonita, porque o pai dele fazia questão que ele se vestisse muito bem. Ele falou assim, mas por que eu estou vestindo isso se os outros estão vestindo trapos? Ele começou, então, a mudar um pouco as roupas que ele usava. Já se sentia incomodado em estar com as outras pessoas por conta disso. Mas, mesmo assim, ele tinha aquela vontade de ser alguma coisa na vida. Ele não sabia bem aonde e por quê. E ele, então, se alistou no exército. Olha que coisa legal, né? Com 16 anos, ele se alistou no exército. E foi lutar numa Spoleto, alguns quilômetros mais adiante, cidade de Spoleto. No caminho, ficou 1 ano no calabouço, estava preso. Nesse período, ele ficou muito doente. Ficou com problemas de pulmão, estava com problema de respirar, ficou com problema no olho.
Ele só conseguiu sair de lá porque o pai, muito poderoso, o tirou. Mas o que aconteceu? Enquanto ele estava preso, ele começou a pensar no que significava a vida dele. O que eu estou fazendo da minha vida? Nesse período em que ele estava viajando, ele viu tantas coisas que ele não entendia e que não aceitava. Quando ele voltou para Assis, ele começou a reformular o seu conceito de vida. Não aceitava as coisas que o pai fazia. Quando conversava com a mãe falava muito sobre as coisas de Deus. Ele começava a sentir no íntimo que aquilo tinha razão de ser. Uma vez, ele saindo de cavalo para poder ir à igreja, ele viu ao lado um homem que estava muito doente. Estava com uma praga. E ele sentia, a princípio, repúdio. A hora que ele olhou aquilo, ele sentiu uma piedade tão grande que ele desceu do seu cavalo, tirou sua túnica e deu para aquele homem. A partir desse momento, ele viu que alguma coisa mudou na vida dele. Aí houve uma mudança na chave. Ele não só deu, mas ele abraçou aquele homem, lhe deu um beijo e falou: eu vou cuidar de você. E começou a mudar a sua vida. Tirou suas roupas, essa história é interessante, né? Porque um dia o pai veio lhe cobrar: meu filho, por tudo que você deu para os outros e que não era seu, você vai ter que me pagar. Falando, seja por isso, vai ser agora. Tirou toda a roupa que ele tinha, jogou no chão, pegou um tapete que estava no chão, se vestiu e amarrou com uma corda e saiu de casa. Não voltou mais para casa. Falou, não, desse jeito eu não vivo. Não é isso que eu quero. Em uma das experiências que ele tinha, ele estava mais ou menos dormindo, ele ouviu a voz de falar: Francisco, Francisco, reforma a minha casa decadente. Ele saiu andando e deu de cara numa igreja chamada Igreja de São Damião, que estava um caco. Falou, pô, tá aqui a casa decadente. Vou reformar. Ele reformou a igreja toda. Reformou essa igreja, reformou a Diana. Qual é o nome dela toda? Já eu lembro. Porciúncula. A Ana de Porciúncula. Nome engraçado, né? E foi reformando as igrejas. Uma bela noite ele estava dormindo, ouviu de novo: Francisco, reforma minha casa decadente, Francisco. Você não entendeu, Francisco? Vou repetir. Francisco, reforma minha casa decadente. Meu Deus. Reforma a minha casa decadente. O que será isso? Ele lembrou de Pedro. Quando Jesus falou, Pedro, em você eu vou construir a minha igreja. Ele falou, é isso. Não são os templos. A casa decadente é o coração do homem. O que aconteceu com o cristianismo? O que houve com a verdadeira igreja que Cristo nos deixou? E ele descobriu o que ele precisava fazer. Ele precisava trabalhar para mudar o coração das pessoas, mudar o coração dos homens. E começaria por onde? Dentro da igreja. Porque ele olhava para as igrejas e via tudo aquilo que nós iniciamos lá, né? Aquele crescimento, aquela opulência, aquela riqueza, tudo aquilo que não estava servindo para quem precisava. O que aconteceu com os verdadeiros pais do cristianismo? Os padres, os bispos, os arcebispos, os cardeais, o Papa, que eram ungidos por Deus para falar, agir em nome do Cristo para aqueles que Cristo lhes colocou à frente. Ele falou, não, eu tenho que mudar isso. Quando ele começou a trabalhar em benefício do próximo, alguns amigos, vendo que ele estava mudando, resolveram vir com ele. Ele começou a montar uma pequena congregação. E ele foi a Roma para poder tentar falar com o Papa. E aí é o seguinte, ele ficou numa pequena estalagem, que era de um português muito rico, que estava sendo perseguido em Portugal e veio para Roma. Ele ficava ali aguardando a audiência do Papa. Ele ia lá e falava, não, o Papa não pode te atender agora, ele está muito ocupado, não tem condição.
Não, mas eu gostaria de falar com ele só um pouquinho. Não tem como, não dá. Ele voltava para a estalagem. Um belo dia, fazendo amizade com o seu João, João de Deus, e Dona Fátima, o João falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa que me dói muito o coração. Eu tenho uma filha que está muito doente há muito tempo, e ela não sai da cama tem 3 anos. Ela está para morrer. Será que você pode olhar ela? Ele falou, claro, claro, vamos lá. E foi até o quarto da menina. Ela estava com lepra. Ele já tinha tido essa experiência antes, né? Falou, bom, vamos ver o que ele consegue fazer aqui. Ajoelhou-se ao pé dela, fez uma oração, lhe cobriu a mão, o corpo com as mãos. Em 2 dias, ela estava absolutamente curada. Dizem que esse foi o primeiro milagre de São Francisco. Ficou entusiasmadíssimo com a alegria dela. Só que quando ela sarou, ele saiu junto com o seu grupo para que ninguém fosse atrás deles e disse, pô, milagre, 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 e foi para um outro lugar para poder tentar ficar mais em paz, abre aspas, em paz. E tentando ainda falar com o Papa, e não conseguia de jeito nenhum. O que ele fez? Ele mandou para o Papa uma cartinha dizendo, olha, senhor Santo Padre, eu quero reformar, abre aspas, a igreja do coração de todos nós. Para isso, eu preciso que o senhor me autorize. Vejam só, não estou querendo colocar contra a autoridade da igreja, só quero que o senhor me deixe fazer isso. Nós vamos ajudar as pessoas, vamos cuidar dos outros, voltar à essência do cristianismo. Eu leio aquilo lá e falo, não, isso não pode. Como já se viu? Esse cara está louco? Onde já se viu uma coisa dessa? Os cardeais estão... Onde já se viu a opulência que a igreja tem, nós vamos voltar para a pobreza? Vamos voltar a ser pobres? Nunca. Não deixaram. À noite, o Papa dormiu e nos sonhos apareceu a ele um Papa do século II e dizendo, olha, Inocêncio, eu acho que tem alguma coisa errada com você. Por que você fala tanto em amar o próximo, amar, 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 e quando vem alguém aqui para poder te dar a substância do amor, você não quer nem ouvir? Não. Onde é que está o seu coração? Você é um homem que sabe da verdade de Deus. Ele acordou assustado e chamou um cardeal que estava do lado dele, que era um grande amigo. Falou, olha, eu preciso falar com esse rapaz, procura ele, vá atrás dele. E foram atrás de Francisco. Francisco veio e conversou com o Papa, dizendo o que ele efetivamente queria. Ele precisava que todos eles tivessem voto de pobreza, para que pudessem se dedicar com amor ao próximo. Que ninguém tivesse posse alguma. O padre falou assim, olha, sinto muito, eu não vou fazer isso com a igreja, mas eu autorizo você a fazer o que você quiser. Não vou te perseguir. Porque um século anterior, alguém que fazia a mesma coisa foi considerado como herege, um padre da igreja, foi considerado como herege, e ele foi morto pela própria igreja. Ele foi. A hora que eles voltaram para Assis, eles se juntaram numa pequena igreja, bem pobrezinha, e começaram a cuidar primeiro dos leprosos. E o trabalho dele começou a desenvolver. O grupo começou a crescer, mais gente procurava eles para serem auxiliados, e ele viu que necessitava ter uma organização. Foi quando ele criou a Ordem dos Frades Menores, mandou uma carta para o Papa, dizendo, olha, eu estou criando essa ordem, e eu preciso que o senhor homologue essa minha ordem para que ela possa ser uma ordem da igreja. Por favor, você está fazendo coisa tão legal, tão boa em nome do cristianismo, que eu vou autorizar. E passou a se chamar a Ordem dos Franciscanos. Gente, é muito longo, tá? Vou cortar aqui daqui a pouquinho, porque senão a gente vai acabar dormindo, já são 20 para 10, né? Ocorre que, depois desse trabalho todo, foi necessário que a igreja aceitasse o que ele estava fazendo. Em um determinado momento, ele conheceu uma pessoa extraordinária, que era chamada Clara, a famosa irmã Clara, que na vida anterior tinha sido Joana de Cusa e que morreu
né, em nome do Cristo. Nessa encarnação, ela era uma jovem também e se apaixonou pelo trabalho de Francisco e resolveu seguir Francisco. Nesse momento, ela também criou, no mesmo molde dos irmãos franciscanos, ela criou as irmãs Clarissas, que trabalharam da mesma forma como Francisco. Francisco morreu, deixa eu ver aqui a data exatamente em que ele desencarnou. Só um minutinho. Ah, 1226. No seu leito de morte, a primeira coisa que ele fez foi pedir para lerem para ele a passagem de João que falava sobre a última ceia. Porque ele estava tão energizado na companhia de Jesus que naquele momento ele se viu ao lado de Jesus. Quando ele desencarnou, grupo de espíritos fizeram duas filas com muita luz e ao final da fila estava Jesus o aguardando. Aqueles que haviam abraçado ele nas vidas anteriores estavam ali aguardando o seu desencarne, esperando ele voltar para o plano espiritual. 2 anos depois, ele foi canonizado pelo padre Gregório IX, que fez questão de ir a Assis, em apenas 2 anos, fez questão de ir a Assis para poder fundar a pedra fundamental da Igreja de São Francisco. E ele foi canonizado. Essa é mais ou menos uma história que conta a experiência de um grande homem. Não existe nenhuma menção de reencarne dele. Mas sabe-se, por exemplo, que ele esteve no Brasil, junto com Jesus, e antes da descoberta, que eles já estavam preparando a nossa terra para receber pessoas de outros lugares. Há um relato interessante de que a primeira missa rezada no Brasil, dia 26 de abril de 1500, pelo Padre Henrique, foi acompanhada por Francisco de Assis. Ele estava aqui na primeira missa rezada do Brasil. Enquanto Francisco, ele não havia dado mensagem nenhuma, mas enquanto João, que foi um dos grandes baluartes no acompanhamento e no trabalho da formatação do espiritismo, na criação do espiritismo, da doutrina espírita, ele inclusive escreveu no Evangelho, escreveu na Revista Espírita, dizendo exatamente sobre o amor que nós precisamos ter para o próximo. Mas a mensagem que nós lemos hoje no Francisco de Assis, vocês viram o que significava. Ele fez toda a vida que ele passou. Quando nós ouvimos, lemos, vemos experiências desses homens, desses espíritos maravilhosos, isso deve nos servir de inspiração, porque pensar assim, eu quero ser igual ao Francisco, eu quero ser igual ao João, eu quero ser igual a Clara. Não é muito fácil. Não é, gente. Imagino que, na época de Cristo, João já era santo. O que não passou ele até chegar àquele momento? Nós não sabemos as histórias de suas vidas anteriores, o que ele sofreu, de onde ele veio. Então, nós não precisamos falar assim, eu quero ser. Podemos até pensar nisso, mas a nossa experiência de vida é ver de que forma eles, com tudo que nos ensinaram, fazem para poder mudar um pouco o meu momento agora. Como a gente estava conversando ontem, é fazer hoje o melhor que eu posso para poder ser melhor amanhã. E essas experiências com as quais nós ouvimos devem nos servir de inspiração. A experiência de Francisco, então, que foi a humildade em pessoa. Ele levou extremamente a sério a história de que não sou eu quem vive, mas Jesus que vive em mim. Jesus vivia nele o tempo inteiro. A realidade dele era a experiência de vida para lidar com amor para o próximo. Isso é difícil? Para nós ainda é um pouco. Mas, puxa, eu posso amar o meu vizinho quando ele falar assim, olha, me dá uma carona para ir no hospital, eu levo com amor. Educar meu filho a ser honesto.
cuidar daquele que pede alguma coisa na rua, porque esse é o primeiro passo das nossas experiências para a evolução. Quem sabe daqui a alguns milhares de anos nós não estamos sendo um Francisco, uma Clara, mas essa experiência tem que começar a partir do momento em que nós trazemos para dentro do nosso coração todas essas verdades que nos foram postas como obrigatórias para as nossas vivências e crescimento espiritual. E cabe a nós, no Espiritismo, porque muitos de nós que estamos na doutrina espírita fomos aqueles padres lá atrás, que vivemos nas igrejas, e hoje temos a responsabilidade de reconciliar a nossa consciência com aquilo que nós fizemos no passado. As experiências que hoje nós temos na doutrina, elas são relativas às dores que nós causamos aos outros no passado. Não podemos dizer que somos ignorantes. Não podemos. Porque falar assim, eu não conheço, aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Então, o pouco que nós fazemos hoje será um muito para nós amanhã. Que essa experiência de Francisco, que é o patrono dessa casa, possa estar dentro do nosso coração, como algo que fala assim, eu vou me esforçar para ser melhor. Que Deus possa nos abençoar, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vontade de servir, para poder sermos alguém melhor do que somos hoje. Obrigado pela paciência e que Deus nos abençoe hoje e sempre. O nosso encontro de hoje. Obrigado, Marlon, pela nossa aula. Muito obrigada. Eu queria que todos, assim, a figura de Jesus que esteve ao lado de Francisco, está ao lado de Francisco e está ao lado de todos nós. Nunca nos esqueçamos disso, que por mais que as dificuldades, por mais que as dores surjam nas nossas vidas, Jesus está sempre ao nosso lado. E nós, que estamos de alguma maneira ligados a essa casa, que é o Grupo Assistencial Francisco de Assis, temos também ao nosso lado o nosso Pai Francisco, que está sempre conosco, de alguma maneira, direto ou indiretamente, nos unindo no seu amor, no seu brilho, na sua luz. E assim, como não poderia ser diferente, eu convido a todos para que a gente, juntos, faça a oração de Francisco para encerrar os trabalhos de hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se a vida eterna. Graças a Deus e graças a Jesus.